Eu falo muito nos meus vídeos que a gente sempre tem que buscar a guiança do nosso eu superior. Mas como é que a gente faz para diferenciar a voz do nosso eu superior para a influência do nosso ego? É isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. As festas de fim de ano estão chegando, a gente vai se encontrar aí com a nossa família, vai se reunir. E a tendência é de, nesses momentos, dependendo da situação, né, dependendo da sua relação dentro da sua família, é a gente, em algumas situações, acabar escorregando para a inconsciência e tomando atitudes, às vezes, das quais a gente pode se arrepender mais tarde. Então, por isso que eu quis gravar esse vídeo, eu acho que isso pode ajudar a gente a se manter consciente, a se manter na presença e continuar seguindo a guiança do nosso eu superior em qualquer que seja a situação que possa se apresentar na nossa frente. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês quais são as estratégias do ego, quais são as crenças das quais ele se alimenta, e eu vou colocar isso de uma forma muito clara para que a gente consiga identificar rapidamente o que é que está acontecendo naquele momento, para a gente se desviar, tirar o nosso foco da influência do ego, de seguir as orientações quando a gente está conectado ao nosso ego e a gente acabar fazendo alguma coisa que não vai ser legal nem pra gente e nem para as pessoas ao nosso redor. Vamos lá? Bom, a primeira coisa muito importante quando a gente está falando em identificar, né, em saber naquele momento quem é que está soprando ali a orientação na nossa orelha, se é o nosso eu superior ou se é o nosso ego, a primeira coisa muito importante é a gente prestar atenção em como é que a gente está se sentindo. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são uma bússola que a gente tem para navegar aí na nossa vida. Então, a primeira coisa muito importante é isso, é a gente prestar atenção. Então, se você estiver sentindo um incômodo, se você estiver sentindo uma contração interna, pode apostar que você já escorregou, já está indo por um caminho que não vai te trazer alguma coisa positiva. E ao contrário, né, quando a gente está se sentindo confiante, quando a gente está se sentindo leve, quando a gente está se sentindo alegre, ou quando a gente está se sentindo centrado, mesmo em situações de conflito, né, a gente está seguindo por um bom caminho. E eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso em algum momento. Sabe aquelas situações muito conflituosas e que a gente até usa, tem o hábito de usar a expressão, e aí de repente me deu uma luz, né? E de repente vem uma calma, de repente vem uma tranquilidade e uma clareza do que a gente deve fazer. Situações extremas geralmente acontece isso, né? E a gente tem acesso a essa sabedoria do nosso eu superior. Então a primeira coisa é a gente prestar atenção nos nossos sentimentos. Mas, além de prestar atenção em como a gente está se sentindo naquele momento, existem também 3 crenças principais que, se a gente entender direitinho o mecanismo de como isso funciona, fica muito mais fácil da gente identificar o nosso ego. E quais são esses 3 mecanismos? Espera aí que eu vou de novo aqui para a nossa lousinha para deixar tudo esquematizado certinho para gente. Vamos entender então de onde é que vem essa ideia do ego, né? O ego, ele é uma construção da nossa mente. Eu sei que muitas vezes eu falo sobre o ego como se eu estivesse falando de uma entidade, né? Como se fosse mesmo igual ao que a gente conhece lá no desenho animado, como se houvesse aqui um diabinho e um anjinho do nosso lado, personificados mesmo. Mas na verdade, o ego ele não existiria sem a nossa criação, sem que a gente desse realidade a isso. Sabe a criança lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, quando ela começa a brincar
com o coleguinha e aí o coleguinha vem tirar o brinquedo dela e ela fala: não, esse brinquedo é meu. Essa noção do me pertence, do é meu, é aí um reflexo do nascimento do ego na nossa consciência. Eu sou um ser separado de você e este brinquedo me pertence. É essa sensação de posse, né? Então, o ego, ele nasce da nossa crença na separação, da nossa crença de que nós estamos sim separados uns dos outros, né? E separados da nossa fonte, separados do todo. É daí que nasce essa construção do ego dentro da nossa consciência. Então, partindo daí, né, se a gente entender que o ego é uma consequência da nossa crença na separação, quando a gente se vê separado da nossa fonte, que é tudo o que há, a primeira coisa que brota na nossa consciência é a sensação de falta, porque a gente não está mais na unicidade. E esta é a primeira crença que nasce junto com a construção do ego. Vocês vão perceber que as crenças das quais eu vou falar, elas estão todas conectadas umas com as outras. E dentro dessa crença de falta, né, dentro da crença de que nós estamos separados e, portanto, não somos mais tudo o que há. E se nós não somos tudo o que há, existe algo que me falta e que eu não sei o que é. Junto dessa crença nasce um sentimento de tristeza. Por isso que eu falei no começo do vídeo que a gente precisa olhar para os nossos sentimentos como guias que vão nos mostrar qual é o caminho que a gente está seguindo. Porque cada uma dessas crenças que nasce junto com a construção do ego, ela vai estar conectada com algum tipo de sentimento. E lógico que a tristeza, ela pode aí se ramificar em N outras variações, né? Não só a tristeza em si, mas depressão e várias outras coisas que a gente pode colocar o nome aí, dar um nome diferente, mas que no fundo acaba sendo algum tipo de tristeza, como a melancolia, por exemplo, né? Então, essa é a primeira crença. A segunda crença que nasce desse nosso sentimento de falta, é que se me falta alguma coisa, eu preciso ir buscar aonde? Fora de mim. Eu preciso ir buscar no mundo isso que me falta. E aí, quando a gente vai buscar no mundo, a gente quer que o mundo se adeque às nossas necessidades. É como se a gente quisesse mudar, organizar o mundo completamente para que a gente parasse de sentir essa falta, para que a gente não sentisse mais essa tristeza que nasce da nossa crença na separação, dessa nossa crença que realmente nos falta alguma coisa. E aí, quando a gente começa a buscar fora, né? Quando a gente começa a colocar nossa expectativa de que a mudança das coisas que a gente vai buscar no mundo vai trazer pra gente, de novo, esse sentimento de completude. Quando isso não acontece, e isso nunca vai acontecer porque não está fora da gente, o sentimento que brota dessa busca fora de nós é a raiva. Porque a gente nunca vai conseguir fazer com que o mundo inteiro se adeque às nossas necessidades, porque isso não é real, né? As nossas necessidades, elas não estão lá fora do mundo. Então, vamos supor, ainda que a gente conseguisse adequar o mundo às nossas necessidades, ainda assim, esse nosso sentimento de tristeza, ele ainda estaria aqui. Quantas pessoas você conhece que buscaram poder, riqueza, relacionamentos e qualquer outra coisa aí que você possa imaginar, que chegaram lá e ainda assim passaram por processos profundos de depressão, de tristeza, enfrentaram inúmeros problemas,
Porque não está aí, né? Não está aí, não está no mundo. A única coisa que pode nos satisfazer e nos alimentar é essa inversão, é esse olhar para dentro, né? A nossa energia que nos alimenta, ela não está no mundo. Então, quando a gente se dá conta disso, quando a gente tem essa frustração de que não está no mundo, de que não importa o que a gente busque, né? A gente vai sentir raiva. Essa frustração, esse sentimento de frustração é uma dessas variações, né? Uma variação da raiva que a gente sente por não conseguir fazer essa adequação. E aí, esse buscar fora nos leva para a terceira crença do ego, que é a crença no controle. O controle, ele é uma consequência do buscar fora, porque à medida que você vai buscando fora na sua inconsciência e vai se frustrando e vai sentindo raiva, o que é que a gente passa a acreditar? Ah, eu não estou conseguindo porque eu ainda não estou controlando o suficiente. Eu preciso controlar mais. Eu preciso controlar mais as pessoas, eu preciso controlar mais o ambiente, eu preciso controlar mais o meu parceiro, enfim, vira uma loucura inimaginável, né? Porque a gente não tem de fato o controle de nada. E aí, qual é a emoção conectada a essa tentativa de controlar o mundo para que ele se adeque às nossas necessidades? A emoção conectada a isso vai ser o medo, porque cada vez que a gente se der conta que a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem quando nós estamos inconscientes das nossas crenças, né? Porque lembra, as nossas crenças inconscientes, elas têm um padrão vibratório que vão atrair por eletromagnetismo as situações que a gente vai experimentar na vida. Então, quando a gente não entende nada disso, não tem nenhum interesse em saber de nada disso, porque estamos muito mergulhados nesse processo aqui de inconsciência, quando a gente se der conta de que nós não conseguimos controlar nada disso, o sentimento que vai brotar dessa situação é um medo muito profundo. E conforme o medo brota, o que é que a gente faz? A gente tenta controlar ainda mais. E aí isso vira um ciclo vicioso, né? Porque quanto mais você tenta controlar, mais o universo vai te mostrar que de fato você não tem controle sobre nada. Então, agora que a gente já identificou as 3 principais emoções que são engatilhadas, né, para essas crenças do ego, vamos entender como é que a gente faz para identificar isso muito rapidamente e para reverter esses pensamentos, né? Para tirar a nossa mente desse lugar e voltar o foco para o nosso centro, voltar o foco para nossa abertura, para o nosso eu superior. Bom, lá na primeira crença, né, na crença de que nos falta alguma coisa que está relacionado a esse sentimento de tristeza. Vamos supor que aconteceu alguma coisa e você de repente se sentiu triste. Você sabe que este sentimento de tristeza, ele está conectado a uma sensação de falta, a uma sensação de que eu sou incompleto ou de que eu estou incompleto. Quando isso acontecer, eu quero que você traga para a sua mente uma frase que vai desmontar isso. E essa frase é: só pode me faltar aquilo que eu nego a mim mesmo. Nada me falta. Só pode me faltar aquilo que eu nego a mim mesmo. Então, você retoma o poder nas suas mãos com essa frase. Quando você sentir tristeza porque você achar que está te faltando alguma coisa, coloque essa luz na sua consciência. Vamos supor que você vai fazer uma ceia de Natal, né? E aí você vai ao mercado e começa lá a escolher as coisas para sua ceia de Natal e você percebe que você não vai conseguir comprar tudo aquilo que você gostaria de comprar
e aí te bate essa tristeza, coloque na sua mente: só pode me faltar aquilo que eu nego a mim mesmo. As coisas que você quer comprar para sua ceia são só símbolos. Independente do que você tem condições de comprar, a sua ceia, ela vai ser uma celebração de amor, uma celebração maravilhosa, dependendo daquilo que você tem na sua mente. A sua ceia pode ter arroz com ovo. Se sua mente estiver alinhada, vai ser uma celebração linda, vai ser uma celebração maravilhosa. Como a gente vai lidar então com a segunda crença do ego, né? Do buscar fora. Esse buscar fora é aquele que traz para nossa mente o plano de que quando eu alcançar tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. E quando você não alcança essa tal coisa que você idealizou, seja ela um relacionamento, seja ela algum bem material, seja alguma situação, alguma experiência, você sente raiva. E quando a gente está muito inconsciente, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai procurar culpados. E com certeza os culpados vão estar sempre lá fora, né? A culpa nunca vai ser nossa. O culpado vai ser sempre alguma outra pessoa. E aí, nesse processo, a gente segue apontando dedos, né, para quem são os culpados daquilo não ter dado certo. De novo, vamos supor que lá na sua ceia de Natal, você planejou fazer um peru, você colocou lá o seu peru no forno e saiu resolver outras coisas e esqueceu que o peru estava no forno, esqueceu de avisar alguém, e a hora que você chega, o peru queimou. Com certeza, a nossa primeira reação a isso é sentir muita raiva. Mas o sentir raiva é uma emoção natural à frustração de você não ter conseguido cumprir com aquilo que você planejou. O que não é legal é você jogar essa raiva em cima de outra pessoa. Você virar pro seu marido, por exemplo, e falar: o peru queimou, mas você também não sentiu o cheiro? Então, qual vai ser a frase de poder para você desconstruir isso aí? Você vai de novo respirar e falar para você mesmo: tudo aquilo que eu busco não pode ser encontrado fora de mim. Aquilo que eu busco, quero e preciso está no meu interior. E aí, quando a gente faz esse movimento, de novo, a gente se volta para o nosso centro, a gente volta a se alinhar, né? Para receber qualquer orientação de qualquer coisa que a gente tenha que fazer na situação que a gente estiver passando. Com relação à terceira crença, né? Eu estou no controle. Essa nossa necessidade de controle, para mim, às vezes, é uma das crenças mais difíceis de lidar. Porque quando a gente menos espera, a gente está lá de novo tentando controlar as situações para que elas saiam do jeito como a gente quer que seja, né? E isso é muito deletério para a vida da gente, porque às vezes as outras situações aparecem, vêm situações de aprendizado ou podem vir situações que vão nos trazer coisas muito melhores do que aquelas que a gente havia planejado, mas a gente se fecha, porque a gente acredita que a gente precisa controlar, porque a gente acredita que a gente sabe mais, que a gente sabe melhor, que o nosso jeito vai ser melhor. E aí a gente tem dificuldade em largar o osso, né? Em largar o controle e falar: não, eu entrego. E aí, qual é a frase então de poder que a gente pode usar para a gente retornar a nossa consciência para esse lugar de abertura? A gente vai falar para a gente mesmo: eu não estou no controle, eu entrego a minha vida à orientação do meu eu superior, porque ele sabe mais, ele está no controle. Então eu entrego a ele o controle da minha vida. E aí se preparem para se surpreender com os melhores presentes que a vida tem para te trazer. Então, lembre-se, quais são os 3 sentimentos onde a gente tem que colocar a nossa atenção para promover essa cura, né?
para promover esse desmascarar do nosso ego e esse alinhamento com o nosso eu superior. São principalmente, né, a tristeza, a raiva e o medo. Cada vez que um desses três sentimentos ou as suas variações brotar na sua consciência, se pegue no pulo e fale: opa, calma, eu não estou vendo a verdade, eu não estou vendo com clareza. Qual é o sentimento que brotou agora? Ah, foi o medo. Se me brotou medo, é sinal de que eu estou tentando controlar. Se eu estou tentando controlar, eu entrego. Eu entrego e eu me abro para aquilo que tem que chegar para mim, né? E assim sucessivamente com relação às outras duas crenças. Percebem como elas estão intimamente conectadas? Como é uma construção de controle de uma maneira geral, de controle do ego em cima da nossa consciência, em cima da nossa mente, que gira muito perfeito e por isso que às vezes é muito difícil da gente sair. Uma coisa que é legal da gente praticar, né, é sempre que a gente cair numa situação que desperte qualquer uma dessas emoções, qualquer um desses sentimentos na gente, a gente olhar e usar até um caderninho para escrever, colocar no papel o que foi que aconteceu para ajudar a despertar na gente essa clareza. Porque aí de uma próxima vez você já vai estar mais alerta e você para de ficar dando foco e energia para o seu ego muito mais rápido. Porque o problema maior não é o brotar dessas energias, né? Isso vai acontecer. O nosso corpo, ele tá fisiologicamente viciado nessas emoções em função de tudo aquilo que a gente aprendeu, em função da forma como a gente vem vivendo a nossa vida. Mas o importante não é você se culpar porque isso aconteceu, né? Isso ainda vai acontecer muito na vida da gente. O importante é a gente pegar isso no ato, na hora que acontece e tirar o nosso foco. Tirar o nosso foco desse lugar, reconhecer que isso não é verdade, que isso não faz parte da verdade de quem nós somos. E tirar o nosso foco daí e voltar o nosso foco para o nosso centro, voltar a nossa abertura para o nosso eu superior. É assim que a gente resolve, é assim que a gente desmascara o ego e cada vez que você se pegar e parar de dar energia para isso, né, menores são as chances dessas situações se repetirem. Porque o que o ego quer, ele é se alimentar dessa nossa energia, é se alimentar do nosso foco, é se alimentar da nossa atenção. Conforme você vai aumentando a sua consciência, com relação a como isso acontece, mais fácil vai ficando de você cortar o mal pela raiz e você vai ficando cada vez menos suscetível a isso. E a sua vida vai melhorar de uma maneira geral, não tem como. Essa é a consequência óbvia, né? Quando a gente não dá mais energia para os nossos problemas, né? Quando a gente não dá mais ouvido para essas orientações, para esse blá blá blá, para as histórias que o ego constrói em cima disso aqui, a vida vai ficando mais fácil, a vida vai ficando mais leve, muito mais fluida, tá bom? Eu desejo a todos vocês um Natal incrível, uma celebração genuína, de coração aberto com a família de vocês. Que vocês possam compartilhar todo esse amor que é nosso por direito, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo.